Olá, meu nome é Andréa Toscanini, eu sou médica aqui do Ambulatório de Sono do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Nesse pequeno vídeo, nós vamos falar hoje a respeito do ritual de sono e das preocupações pré-sono, que são aquelas preocupações que aparecem quando nós nos deitamos e estamos na iminência de dormir. O ritual de sono é um momento que eu preciso reservar ao final do dia para sinalizar, para avisar para o meu corpo que está chegando a hora de dormir. Normalmente, 30, 40 minutos já são suficientes para que eu possa fazer toda essa etapa de transição entre a vigília e o sono. E do ponto de vista didático, existem 4 elementos importantes que compõem o ritual de sono. O primeiro deles é acalmar, ou seja, eu preciso diminuir o volume da minha voz, eu preciso diminuir a intensidade luminosa do ambiente, a intenção de movimento, o tipo de atividade, ou seja, como se eu estivesse mesmo começando a adormecer, como se eu estivesse lentificando toda a atividade ao meu redor, naquele ambiente. Em seguida, o que eu preciso fazer? Criar alguns sinalizadores para avisar para o meu cérebro que daqui a pouco eu vou dormir. O que podem ser esses sinalizadores? Atitudes bem simples, como por exemplo, desligar o computador. Então, desligar o computador significa que eu não vou mais trabalhar e em breve eu vou dormir. Desligar o celular pode ser um sinalizador, tomar um banho quente pode ser um sinalizador, colocar um pijama pode ser um sinalizador. Para quem tem filhos, por exemplo, colocar as crianças para dormir pode ser um sinalizador. Então, encontre na sua rotina elementos que possam ser repetidos diariamente e que sinalizem para o seu cérebro que em breve você vai dormir. Assim que você criou todos esses sinalizadores e que você sinalizou para o seu cérebro que você vai dormir, o que você vai fazer agora? Uma atividade relaxante. Uma atividade relaxante é muito individual, então cada um sabe o que o relaxa. Algumas pessoas gostam de ler, outras gostam de ouvir música, algumas pessoas gostam de fazer, por exemplo, um escaldapé, algumas pessoas gostam de incensos, enfim, faça alguma coisa que o deixe relaxado. Palavras cruzadas, sudoku, só não pode aparelhos eletrônicos que emitam luz azul. Então a gente não pode celular, não pode televisão, não pode iPad, não pode tablet, nenhum desses eletrônicos é recomendado. E aí vamos permanecer nessa atividade relaxante até que o sono venha. Quando o sono vier, eu vou para a cama. Jamais eu vou para a cama e fico esperando o sono chegar, certo? E aí, vamos supor que eu estou relaxada, veio o sono, eu fui para a cama. Na hora que eu me deitei na cama, aparecem algumas preocupações. E essas preocupações não me deixam dormir. O que é que eu faço com essas preocupações? Então, a primeira coisa e mais importante é eu entender que tipo de preocupação é essa. Pode ser uma preocupação do tipo listas, tarefas, pendências, coisas que eu preciso fazer, coisas que eu deixei de fazer, coisas que eu me comprometi. Eu tenho outro tipo de preocupações, que são aquelas preocupações, por exemplo, com alguém querido que está doente, se eu mudo, se eu não mudo de emprego, se eu faço ou não faço aquela viagem. E eu tenho um outro tipo de preocupação, que é uma preocupação mais existencial, questões de vida. Então, para cada tipo de preocupação, a gente pode desdobrar ela e fazer alguma coisa para melhorar. O tipo de preocupação, listas, tarefas, pendências, que normalmente é a mais frequente, ou seja, nós nos deitamos na cama e começamos a pensar tudo aquilo que precisa ser feito, pode ser organizado num caderno de preocupações. Ou seja, eu vou anotar num caderninho tudo que está me incomodando na hora de dormir. Ao dia seguinte, eu leio e vou resolvendo aquelas tarefas e pendências. Eu sempre preciso ler no dia seguinte. E esse caderno de preocupações não é uma lista de coisas que eu tenho para fazer. São só aquelas que me incomodam na hora de dormir. Quando eu estiver escrevendo, eu transfiro aquela preocupação que está na minha cabeça para o papel. E eu incorporo no papel a preocupação, ou seja, eu não preciso mais me preocupar porque já está anotado, eu não vou esquecer.
E aí eu tenho a preocupação do tipo preocupado com alguém que está doente. Essa preocupação, o que é a nossa recomendação? Já que o nosso grau de intervenção nessa preocupação é muito pequeno, mas ela não deixa de nos preocupar, eu posso selecionar alguns momentos do meu dia para pensar nessa preocupação, para compartilhar ela com um amigo ou com alguém, ou ligar para alguém. Enfim, eu preciso lidar com a preocupação para que ela não fique acumulada e apareça lá à noite na hora que eu vou dormir, certo? Muito obrigada, bom sono!